Bom, agora a gente vai fazer uma pequena revisão sobre transcrição. Só relembrando, né, a estrutura da molécula de DNA e RNA, onde na molécula de DNA a gente tem uma fita dupla, né, cadeias complementares e antiparalelas, enquanto que na molécula de RNA nós temos fita simples e a presença da uracila no local da timina. Voltando ao dogma central da biologia molecular, só relembrando que a gente viu que a replicação ela acontece exclusivamente no núcleo, né? E essa molécula é duplicada, ou seja, uma molécula de DNA vai dar origem a duas células filhas idênticas, usando como fita molde, né? Uma das fitas para fazer a nova fita complementar. A transcrição também ela se dá no núcleo, mas ela começa no núcleo e ela finaliza depois com o produto da transcrição migrando para o citoplasma. É um pouquinho diferente já. Então, e o que é a transcrição? Nada mais é do que a formação de uma molécula de RNA a partir do DNA. E qual é a importância desse evento, né? A transcrição ela serve para ativar e desativar genes de forma diferencial e também ela vai definir o repertório de genes que estão ativos ou inativos a cada instante no transcriptoma, porque esses genes eles não são transcritos todos os dias ao mesmo tempo, não. A transcrição gênica ela vai depender da necessidade que o organismo está naquele momento de uma determinada proteína. Então, essa regulação ela acontece. Tá? Então, os genes eles não são transcritos assim todos porque precisa ter, não, é só conforme o organismo precisa. Por exemplo, você está precisando de proteína no músculo, então vai preparar genes, as proteínas especificamente para aquela necessidade daquele momento. E esse RNA fica onde, né? A gente viu que ele é sintetizado no núcleo e depois ele vai para o citoplasma. Mas como esse processo vai acontecer em procariotos, já que eles não têm núcleo? No caso dos procariotos, o processo de transcrição ele é um pouquinho diferente, porque ele é associado diretamente com a tradução. Então, no caso dos procariotos, a gente tem o acoplamento de transcrição e tradução. Então, enquanto os RNAs mensageiros, né, eles já estão sendo transcritos, você já tem aqui os ribossomos fazendo a tradução dessas proteínas. Então, no caso dos procariotos, a partir do momento que se inicia a transcrição, a tradução acontece de forma inevitável, um está acoplado ao outro. Depois que acaba a tradução, esse DNA ele é degradado. Nos eucariotos já é um pouco diferente, como eu falei inicialmente para vocês. Então, você tem a transcrição aqui dentro acontecendo no núcleo. Esse pré-RNA formado, ele sofre um processo, né, um processamento, e depois ele migra para o citoplasma para daí ser traduzido. Então, para que serve, na verdade, a molécula, né, de RNA? Ele simplesmente é o intermediário do DNA para regular a produção de uma determinada proteína. Então, quanto mais você precisa de proteína, mais RNA dele é produzido. Se você precisa menos RNA dele é produzido. Isso que vai fazer a regulação dessa transcrição. Então, no gene, né, basicamente, um gene ele é composto por uma região promotora, que é a região onde as enzimas vão reconhecer que aqui é o início desse gene para daí dar início à transcrição. E o gene a gente já sabe, né, que ele nada mais é do que um transcrito de DNA. Aqui, ó, nos procariotos, aquilo que eu mostrei para vocês. Então, a gente já tem a transcrição começa aqui, a RNA polimerase, ela se liga aqui à molécula, né, de DNA e ela vai iniciar a transcrição. Conforme ela vai iniciando essa transcrição, já vai se formando um RNA mensageiro e no final dessa sequência gene a gente tem uma sequência que vai indicar para essa polimerase que já chegou ao final dessa sequência do gene e o RNA já vai ser terminado. Depois disso, esse RNA ele sai daqui imediatamente, só que ele já está sendo traduzido, como eu falei para vocês, e a polimerase ela se desliga e a molécula de DNA se fecha novamente.
No caso do procarioto, o gene ele já tem uma estrutura bem diferente, né? Como eu estou falando para vocês, do eucarioto. Então, você tem aqui a molécula de DNA, aqui você tem o que a gente chama de região promotora desse gene, e aqui você tem todos os genes, um na sequência do outro. E depois que você, por isso que a tradução, por isso que a transcrição ela acontece a partir do momento que o promotor chegou aqui, que essa transcrição ela se inicia, ela não é interrompida, porque você tem uma sequência gênica uma atrás da outra. Então ela só vai parar quando ela achar uma região ali na molécula de DNA que vai indicar que ali é o final da região a ser transcrita. Então quando você tem um RNA proveniente dessa transcrição, você tem transcrito de gene A, B e C, no caso do gene procarioto. Já no gene eucarioto, os genes, eles estão distribuídos ao longo do genoma. E além disso, a gente tem o processamento de exons e introns, né? Então, a gente tem aqui o gene do eucarioto, então ele é composto de regiões de exons e de introns. E a mesma ordem dos exons no DNA vai ser seguida no RNA. Então, o DNA ele vai ser sempre transcrito em RNA e o RNA ele vai ser traduzido para proteína. Mas como que isso acontece? O que está envolvido? Vamos lá. Inicialmente, para a gente relembrar, temos diferentes tipos de RNA. Nós temos os RNAs que nós chamamos de RNA de informação, que é o RNA mensageiro, e temos RNAs funcionais, que é o RNA de transferência ou transportador, e RNA ribossomal, os RNAs ribossomais, que estão envolvidos na tradução gênica. Existem dois tipos de genes, então vamos deixar bem claro isso. Nós temos genes que codificam para proteínas, proteína muscular, hemoglobina, diversas proteínas. E nós temos os genes que são específicos, que codificam os RNAs funcionais, que são os RNA transportadores e RNA ribossômicos, só que em uma quantidade menor, né? Lembra que a gente falou inicialmente que de acordo com a necessidade do organismo, você tem um maior processamento de RNA mensageiro e menor. Então, a quantidade de proteínas que o nosso organismo precisa para funcionar é uma quantidade muito alta, mas você também tem essa codificação de RNAs funcionais, só que não é uma quantidade tão grande quanto esse, tá ok? Bom, você tem os filamentos de DNA que são utilizados como molde para transcrição, porque a gente já sabe disso, porque uma molécula de DNA ela vai ser transcrita para RNA. Então, em qualquer gene, apenas um filamento é utilizado como molde. Então, a gente sabe que a molécula de DNA ela é fita dupla. A partir do momento que ela se abre para a transcrição, apenas uma das fitas será utilizada como molde. E a partir do momento que essa transcrição aconteceu em um determinado lado da fita, para um determinado gene, sempre durante as próximas transcrições, sempre vai acontecer nesse mesmo lado da fita para esse mesmo gene. Então, ou seja, ele sempre vai ser transcrito a partir dessa fita. Essa transcrição, ela se dá de que maneira? O filamento, ele vai estar sempre no sentido 3', 5', e o RNA ele é sintetizado no sentido 5', 3'. Como assim? Essa figura aqui vai mostrar exatamente como que vai funcionar. Aqui eu estou representando dois genes que vão ser transcritos, mostrando para vocês, olha só, aqui ó, essa estrutura em verde é a nossa fita de DNA, ela é uma fita dupla, então vocês estão observando que no gene número 1, a fita molde é essa outra fita de baixo, e no gene número 2 é essa fita que está voltada aqui para a parte de cima. Então, observe, aqui ó, a nossa RNA polimerase, ela vai trabalhando aqui nessa extremidade 3' do fragmento. Ela vai trabalhando nessa extremidade 3' porque ela trabalha no sentido 5', 3'. Ao mesmo tempo que ela está trabalhando nessa extremidade, a molécula, então ela incorpora uma aqui, essa molécula ela vai aumentando de tamanho. Então aqui nós temos o nosso RNA mensageiro. Então se aqui eu estou incorporando na extremidade 3',
aqui o meu RNA mensageiro só pode ser 5 linhas. Então, o RNA mensageiro, ele cresce no sentido 5 linhas, tá ok? Aqui é a mesma coisa para esse outro gene, olha só, está incorporando nucleotídeos aqui nessa região 3 linhas e o RNA mensageiro crescendo no sentido 5 linhas. Isso daqui é para mostrar para vocês que essa escolha, né, da polimerase, dessa transcrição, ela vai ocorrer ao acaso, pode ser de um lado ou de outro da fita, mas a partir do momento que da primeira transcrição aconteceu desse lado, até acabar essa célula, a transcrição sempre vai acontecer nesse mesmo lado da fita. Depois que ocorre essa transcrição, o RNA, o pré-RNA formado, né, no caso dos eucariotos, ele vai sofrer um processamento. Mas vamos entender por que isso acontece. Aqui nessa primeira imagem aqui, nós temos aquele RNA mensageiro do procarioto. Lembra que eu comentei com vocês que aqui nós temos a sequência de todos os genes. Aqui é a região onde vai começar a transcrição, né? E a gente tem a sequência desses genes. Então, a gente fala que esse RNA mensageiro, ele é policisstrômico. O que significa? Significa que ele codifica mais de uma proteína, enquanto que o RNA mensageiro de eucarioto, ele é monocisstrômico, porque ele é uma proteína de cada vez por RNA mensageiro. No procarioto, é um RNA mensageiro com todas as sequências dos genes e já sai várias proteínas de uma só vez. Olha aqui. Então, aqui a gente tem 3 sequências, aqui você já tem 3 proteínas prontas. Então, a partir do momento que a transcrição começa, ela vai direto. Aqui não. No caso dos eucariotos, você tem um gene e uma proteína aqui, né? Eles estão separados. As RNA polimerases também apresentam diferenças. Na maioria dos procariotos, você tem uma única RNA polimerase que vai transcrever todos os tipos de RNA que o procarioto vai precisar, que são aqueles RNA funcionais, né? E também os da proteína. Enquanto que nos eucariotos nós temos 3 tipos de RNA polimerase agindo de acordo com o tipo de gene que vai ser transcrito. A transcrição dos procariotos, ela acontece basicamente em 3 passos, que é a iniciação, alongamento e finalização. Então, como que se dá a iniciação? A enzima, ela se liga na região promotora do gene, que é a região onde tem a indicação que ali tem um gene para ser transcrito. A RNA polimerase, ela vai deslizando ao longo dessa molécula de DNA, produzindo o RNA mensageiro. Quando chega no final da leitura desse gene, essa enzima ela se desliga. Então, aqui é só aquele detalhe do alongamento que eu já tinha falado para vocês. Então, o alongamento se dá no momento em que você está fazendo, que a enzima está passando aqui pela molécula de DNA, né, a RNA polimerase, e você está adicionando nucleotídeos aqui, para você não, né? A enzima está adicionando os nucleotídeos para formar a nova fita de RNA mensageiro. Para finalizar, né, nos procariotos, essa molécula de RNA, ela faz essa volta aqui, tipo um alça, para indicar que é o final da transcrição. Então, quando chega uma sequência específica ali do DNA, essa molécula temporariamente ela adquire esse formato só para indicar que é o finalzinho da transcrição e para esse RNA mensageiro se desligar da molécula de DNA. Já nos eucariotos, o processo é um pouco mais complexo e a gente vai detalhar mais quando a gente for ver a parte de regulação gênica. Mas também, durante a transcrição, nós temos iniciação, alongamento, finalização. Então, vai ter as polimerases se ligando na região, aqui onde vai ter a transcrição, vai ter o alongamento. Só que ao longo desse processo de alongamento, esse RNA mensageiro ele vai receber 2 estruturas especiais, que é a pontinha que a gente chama de cap 5' e uma cauda poli-A. A função dessas estruturas é proteger esse RNA de degradação e também auxiliar a ancoragem desse RNA ribossômico futuramente lá nos ribossomos durante a tradução. Aí vem aquela pergunta, né? Por que o RNA ele sempre é maior que a proteína? Quando você tem um transcrito de RNA,
Esse transcrito, ele transcreve, lembra que a gente falou? Que ele transcreve exatamente igual ao que está na molécula de DNA. Então, a gente transcreve tanto introns quanto exons que compõem esse gene. Então, essa molécula, ela é muito maior do que a proteína que vai ser codificada. Mas vamos entender por que isso acontece. Quando você termina de fazer a transcrição, quando é terminada a transcrição nos genes eucariotos, ele precisa ser processado. Então, após a transcrição, nós temos um pré-RNA ou um RNA imaturo, que significa o quê? Nós temos um RNA onde tem regiões de exons, que são as regiões que codificam para a proteína, e região de introns, que não codificam para proteínas. Então, aqui você vê que você tem um gene bem extenso, ó, você tem 1, 2, 3 exons e 2 introns. E na extremidade, lembra que eu falei para vocês que é adicionada a cauda 5 cap e a cauda poli-A. Então, para que serve isso? Nós vamos ter aqui esse processo de edição aqui do gene que a gente chama de splicing, e esses introns aqui, eles vão ser retirados, sobrando apenas os exons, que são as regiões onde tem realmente informação para codificar uma proteína. Então, observando essa imagem, a gente vê que o transcrito primário ou pré-RNA, ele é muito maior do que a proteína que vai ser gerada a partir desse RNA que a gente chama de RNA maduro. O processo de splicing vai acontecer dessa seguinte maneira, né? Você vai ter um corte no final da sequência desse exon e do outro exon, no início do outro exon, esses introns, eles serão retirados e essa estrutura aqui vai se juntar a essa. Então, no final, essa região amarela aqui, que são os introns, vão ser colocados para fora desse RNA mensageiro e o nosso produto final vai ser esse RNA mensageiro aqui maduro. Outra alternativa, outra coisa interessante que acontece no RNA mensageiro é que você pode ter o que a gente chama de splicing alternativo, ou seja, um mesmo RNA ele pode codificar para diferentes proteínas, dependendo do tipo de processamento que aconteça, de que intron é retirado. Por exemplo, nós temos esse gene aqui, ó, onde você tem o gene A, que é essa regiãozinha azul, você tem o B, você tem o intron aqui e você tem o C. Então, se você tiver um corte nessa região de intron aqui e sair essa estrutura amarela e aqui a verdinha, você vai ter um RNA mensageiro diferente, né? Então, aqui, ó, você vai traduzir para uma proteína para o antígeno T grande. Se você pegar esse mesmo RNA e esse RNA passar por um processamento diferenciado, retirando apenas esse intron, que é essa região verdinha, você vai ter essa composição do gene que vai traduzir um antígeno T pequeno. Então, você viu que o mesmo RNA mensageiro, ele pode ser processado, né, durante o splicing e produzir 2 tipos de proteínas distintas, ser traduzidas em proteínas distintas. A gente chama isso de splicing alternativo. Aqui tem um modelo bem legal para vocês verem. Isso aqui é um splicing alternativo no gene da alfa-tropomiosina no rato. Então, nós temos esse gene e aqui essas regiões laranjas mais escuras são os exons, que são as regiões que codificam, e essa cor mais clarinha aqui são os introns. Então, após o processo da transcrição, quando você tem o RNA imaturo, você pode ter o processo de splicing alternativo de diferentes maneiras. Então, você pode ter a formação de músculo, de RNA mensageiro para músculo, o RNA mensageiro maduro, tá? Para músculo estriado, você pode ter para músculo liso, para formação de fibroblasto, para formação de cérebro, né? Para a formação de proteínas do cérebro, né? Porque se está formando RNA mensageiro, vão ser todas elas traduzidas para proteínas. Então, o mesmo gene, ele vai produzir, após o processamento, né? Após o splicing,
diferentes tipos de proteínas. Isso é exclusivo de eucariotos. Em procariotos não acontece isso. Bom, essa foi a nossa revisão.